Fala pessoal, boa noite, bem-vindo aí mais uma mentoria do Comitando, nossa segunda mentoria ao vivo. No dia de hoje a gente está trazendo um convidado, Leandro Tosetti, aí, colega meu já de velha data, aí já trabalhamos junto em algumas empresas, tudo, somos amigos aí no dia a dia. Se apresenta aí para o pessoal, Tom, depois Caio também. Fala pessoal, tudo bem? Então, como o Júlio disse, meu nome é Leandro Tosetti, trabalho como desenvolvedor iOS já há uns bons 8 anos aí, desde que eu comecei na plataforma. Atualmente eu estou como lead, né, na BR Malls, que é uma empresa do ramo de shoppings, e já passei por algumas empresas como Via Varejo, Use, a própria XP Investimentos e agora na BR Malls nesse desafio aí. Boa noite, bem-vindo aí, Tosete. Acho que a gente já vem se apresentando já há um tempo para vocês, acho que dispensa aí a minha apresentação, mas bora lá pro papo, para a gente dar uma corrida aí com o tempo. Boa. Bom, pessoal, acho que de novo foi uma sugestão aí que veio de um dos nossos alunos aí falar um pouquinho mais sobre o white label, né? E a gente poder ver ali boas práticas, entender como que é feito isso, quais são os tipos, né, de processos ou desenvolvimentos aí que a gente pode seguir, né? E aí a gente então, com base nisso, na hora que veio essa ideia, eu gostei bastante, lembrei do Tosetti aí, porque lá no BR Malls eles têm um baita desafio com isso, vocês vão ver aí ao longo do nosso bate-papo. A ideia hoje não é mostrar muito código, mas a gente poder falar um pouco mais, né, de pontos, estruturas e como que a gente pode ir evoluindo. E fiquem à vontade, tá? Então, mandem aí suas dúvidas depois no chat, perguntas, qualquer coisa, a gente vai respondendo ali depois com o decorrer da nossa apresentação. Então, acho que falando aí, né, para a gente poder dar a nossa introdução aí, vamos falar, né, o que é de fato o white label, né, o que significa esse nome, né? Então, ele responde, basicamente, é um app que responde a uma oportunidade de negócio, tá? Então, imagina o seguinte cenário, né? Então, você desenvolve um aplicativo e você pode comercializar esse aplicativo para outras marcas, para outras empresas que às vezes não tem um time de tecnologia para construir, né, o seu próprio desenvolvimento ali. E aí você consegue usufruir desse sistema, desse software e mais pelo menos colocar toda a sua configuração, colocar toda a sua branding ali, né? Então, acho que esse é um dos principais, né, onde é mais utilizado. Então, a gente vê alguns aplicativos que fazem isso, principalmente aqueles aplicativos de operadora, né, de telefonia, que eles te dão um negócio de VPN, de cloud e tal. Então, se você olhar ali, você vai ver que esses aplicativos eles são cópia de alguns outros, né? Então, acho que é um modelo talvez um pouco mais utilizado, mas você tem outras estratégias, né, também sobre esse ponto. Se alguém quiser complementar aí, Tom, fica à vontade, Caio também. Adicionalmente do que você comentou de você fazer uma estratégia de um aplicativo e fornecer para outras empresas, a gente também vê muito a estratégia da própria empresa que possui múltiplas marcas, onde ela pode oferecer aplicativos com caras diferentes ou até com features diferentes, que é o nosso carro da BR Malls, mas a gente pode ver na App Store aí diversos aplicativos que também fazem isso. A gente pode citar, por exemplo, Americanas, Shoptime, que também tem essa estratégia de white label, Casas Bahia, Ponto Frio, seguindo essa orientação de negócio de uma marca para cada aplicativo. Exato. E até pegando a própria XP, né, como exemplo ali, a XP e a Rico, que elas começaram a ter um pouco mais de sinergia, antes eram duas marcas completamente apartadas. E estrategicamente elas foram mudando, né, ao longo do caminho aí da jornada. Boa. Acho que um ponto legal de comentar também é que o conceito white label ele não é nada muito novo, né? Eu lembro quando eu estava lá no Zap em 2010, a gente já falava de white label e o mobile nem era difundido ainda, né? Então, o white label ele é aplicado a qualquer tipo de produto, inclusive fora da tecnologia. Tipo, se você cria algo que pode ser utilizado para vários clientes, você está criando um white label.
É muito da questão do nosso nome de trazer as coisas do inglês, né? Mas a ideia do white label é você fazer um produto que ele é adaptável para vários clientes. Verdade. Até falando nesse ponto, eu lembro eu fui uma vez, dois restaurantes japoneses diferentes ali, e aí eles começaram com aquele negócio de, tipo, ter um iPadzinho na mesa ali para você fazer o seu pedido, sabe? Para não ficar o garçom vindo. E os dois usavam o mesmo software, tipo, tanto que tinha a marca, né, de quem estava desenvolvendo. Às vezes tem esse ponto. E só que era totalmente customizado ali a parte para o restaurante em si, né? Então, acho que agora que a gente entendeu um pouco mais sobre o conceito, vamos falar, acho que talvez sobre as principais vantagens ali, né? Então, acho que o principal dele é economia de tempo. Então, você não precisa ficar, porque para criar um software, né, ele leva muito tempo, né? Você não só tempo de desenvolvimento, mas tempo de você buscar profissionais, contratar profissionais, criar time, criar processos, né? Uma série de coisas. Então, você vai demandar muito tempo para que você consiga, de fato, ter um software na rua. E, às vezes, time to marketing, às vezes não, né? O time to marketing, ele é sempre muito importante para o negócio, porque se você perde aquele time, às vezes vai lá outro cliente, já lança aquilo, e acaba ganhando uma parte ali, né, do seu negócio e você acaba perdendo um pouco tração, né? Então, acho que esse ponto é super importante. Eu acho que entra a questão de custos, né? E aí eu acho que, pô, acho que o Tosete vai poder mostrar bem essa parte de custos, né? Porque imagina você ter que gerir diversos apps e aí você ter times para cada um deles, né? Então, imagina um custo da empresa se ela tivesse nessa abordagem. E você consegue, né, pular esses processos que nem eu falei anteriormente, né? Então, criar times, criar processos, tudo isso você pula e já começa a ver o retorno do investimento logo inicialmente, né? Vocês veem algum outro ponto que vocês acham que é interessante a gente mostrar aqui? Eu acredito que a possibilidade de você, voltando àquela segunda estratégia que eu comentei atrás, de você poder expor as suas marcas caso a empresa possua mais de uma marca de forma diferenciada. Por exemplo, vou citar um exemplo: você tem uma empresa que tem duas marcas de hotel, por exemplo. Então você tem duas opções. Ou você faz um aplicativo só, na verdade, você tem três, né? A primeira, que seria mais cara, você contrata dois times, fazem dois aplicativos apartados. Você tem a segunda opção, que você faz um aplicativo só pode ser com a identidade visual, com a marca da sua empresa principal. E aí o cliente, quando ele baixa, isso acho que todo mundo já viu, você baixa num app e você precisa selecionar a unidade, ou selecionar o hotel que você está, ou selecionar a empresa, e é um aplicativo só. E você tem a outra estratégia que é você fazer um white label e customizar com as necessidades. Então, dessa forma, o cliente ele vai baixar já o aplicativo da marca que você quer comercializar, da marca que você quer promover, e não de uma outra empresa que está aglomerando aquele tipo de identidade. Então, eu acho que é interessante, e de novo, o Júlio falou no começo que a gente não vai falar tanto de código, mas é interessante a gente conhecer essas estratégias, porque a gente também está muito para apoiar o negócio, né? Então, a gente, aí no exemplo de white label, a gente tem algumas possibilidades de se trabalhar dentro de uma estratégia, né? Boa, excelente. E agora falando um pouquinho mais, né, sobre tipos de estratégia que a gente já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar um pouquinho mais sobre. A gente elencou duas, né? Que eu acho que a primeira e talvez a melhor estratégia, digamos assim, mas isso obviamente na nossa concepção, todo nosso pensamento, é você trabalhar com multi-tenancy, né? Então, para vocês entenderem o que é o conceito de multi-tenancy, é quando a gente fala, né? O software ele é executado como se fosse um as a service, né? Então você começa talvez a pensar em como modularizar o seu próprio aplicativo, trazendo isso para o mundo mobile, né? Começa a modularizar ele, então criando features em diferentes módulos para que você possa cada uma delas customizar, parametrizar de acordo ali com o seu negócio, né? E além disso, você vai criando também outras camadas core que vai gerenciar um pouco mais disso, né? Questões de cores, outras questões de localização ou de informações do próprio aplicativo,
você vai tirando um pouco dessa responsabilidade ali do código, né? Então, você consegue oferecer, e aí você pode ter times dedicados em cada um desses módulos, desses projetos ou desses times, digamos assim, né? E aí você tem algumas vantagens e, obviamente, desvantagens, né? Então, manutenção, pensa que, poxa, beleza, eu vou ter uma feature que ela pode estar funcionando para todo mundo, ou ela pode ter alguma configuração específica no momento que eu estou lendo de um determinado parceiro, de uma determinada marca, mas a manutenção ela fica ali muito mais simples, né? Você também consegue proliferar, né, toda a parte de melhorias ou até correções de bugs, né? Então imagina, pô, você pegou um bug, você vai corrigir ele uma vez. Obviamente você vai ter todo um processo que a gente vai até falar aqui, o processo da BR é bem legal nesse ponto, inclusive, que é de fazer toda a distribuição, né, para todos os aplicativos, mas pense que você corrigiu esse código uma vez e não replicando ele ali em diversos locais, né? E obviamente você tem a desvantagem porque tudo que você faz uma vez e que você pode ter N variáveis, N customizações, isso aumenta a complexidade, obviamente, né? Então, nem tudo são flores quando a gente fala de white label, né? A gente às vezes parece simples, então começar a quebrar aqui, mas à medida que isso vai crescendo, vai gerando outros problemas ali que você vai ter que trabalhar e principalmente ali, né? Testes, retrocompatibilidade, putz, quebrar versão, quebrar contrato, então isso é um ponto ali também a se pensar, né? Boa. O João fez uma pergunta e mandou mais uma aqui agora. Não sei se a gente já começa a falar sobre as perguntas. O que vocês acham melhor? Pode ser? Vamos? Vamos lá. Ele falou: quando vocês acham que se deve começar a pensar em white label e por onde poderíamos começar? Porque podemos começar um projeto já pensando em white label e pode gerar um trabalho inicial que pode ser que pode não ter ganhos no futuro. Um ponto. Excelente. Quer responder essa aí, Tom? Eu vou dar meu pitaco aqui. Então, João, vai muito do perfil de empresa que você, se você ou você está fazendo para você mesmo ou para a empresa, da estratégia de negócio. A empresa ela possui várias marcas, ela pretende vender esse software um dia. Acho que esse é um pouco da visão de longo prazo que qualquer estratégia de negócio deve ter em mente ali. É um excelente ponto quando você fala que se a gente começar pensando em ser um white label e nunca vai ser, você vai ter um trabalho sim inicial, até de estruturação, pensando nessa estratégia. Por um outro lado, se for o contrário, você fizer não pensando em white label e precisar ser um white label, que o Júlio e o Caio já tiveram uma experiência parecida, é muito mais trabalho do que você só manter o que você já havia feito, né? Então, assim, não existe uma bala de prata, vou fazer white label, não. Vai muito da estratégia de negócio, é o que indica, como eu disse, na minha visão, são esses dois pontos. A empresa tem multimarcas, tem multifacetas, né? Multifaces para o público. Talvez seja um cheiro que pode ser interessante conversar com o negócio para seguir esse caminho. Ou a sua empresa ela pretende fornecer esse mesmo aplicativo ou um bom core dele para outras empresas ou ter outros clientes. Então, esses são os indicativos que talvez seja um bom caminho seguir por aí. Perfeito. Até nesse ponto eu lembro de um caso ali, eu não trabalhei nessa empresa, mas pessoas que trabalharam ali e convivi com elas, a FS, né, se não me engano, que ela, tipo, a empresa ela já nasceu com esse objetivo. Então, o contexto de negócio dela era, eu vou desenvolver um produto e esse produto vai ser vendido para as operadoras de telefonia celular, né? Então, nesse ponto, fica muito claro, que é o que o Tosete comentou, né? Então, assim, a estratégia da empresa é essa. Então, fica muito mais fácil quando você vai começar o desenvolvimento, você meio que já se planejar. Obviamente, as coisas podem mudar e você vai lá e, tipo, a empresa desiste disso, né? Ou não, ou você vai ter um outro caso muito parecido ali com o que a gente conviveu na XP, né, no nosso último desafio, né, a gente não está mais lá, mas estrategicamente não tinha nada que fosse falar
né, que seria esse caminho de white label, né? Então você tem ali muito mais obstáculos, né, e processos que você vai precisar gerar e ajustar para que você consiga andar nesse ponto. E aí eu acho que pegando um gancho dessa pergunta, né, que o João comentou, eu acho que entra esse segundo, né, essa segunda estratégia aqui, né? Porque ela parece não ser tão boa quando a gente vê, né, code duplication, né? A gente que é desenvolvedor e mais experiente, digamos assim, a gente começa a falar que, tipo, de reaproveitamento de código, e aí você vem com uma estratégia de duplicação, né? Tipo, meu, o que é isso, né? Mas essa é uma estratégia boa, né, principalmente, porque você pode pensar no seguinte: hoje você tem um produto que ele talvez não atenda essa multimarca que você precisa. Então, o que você pode fazer? Você não vai desenvolver dentro desse produto e gerar bugs, talvez, para o seu cliente final. Então, você pode ir lá, cria uma duplicação de código, ou você começa a duplicar algumas estruturas, né? Isso, se você já tiver modularizado, por exemplo, talvez fique mais fácil. Você duplica essas estruturas inicialmente para você atender essas duas demandas ou N demandas que você tiver, né? Mas, obviamente, você se prepara melhor, né? E cria todo um planejamento, um backlog para que você possa matar essa estratégia no curto, no médio e longo prazo, né? Porém, no curto prazo, ela faz total sentido, né? Então, você começa duplicando, isola o problema, né? Continua dando talvez manutenção naquele outro aplicativo e obviamente você vai conviver com algumas partes de processo, mas depois tudo se ajeita e aí aquele aplicativo duplicado passa talvez a ser o grande core ali da companhia e você vai aos poucos matando as outras aplicações. Mas também, né, você traz ali outras desvantagens, né? Então imagina que se você não se preparar muito bem, não se planejar muito bem, essas manutenções elas podem crescer exponencialmente, né? E fugir ali de controle. Um ponto também que acho que é legal a gente trazer é que o conceito de white label, ele traz bastante a questão da customização, né? Então a gente tem uma estrutura base que ela pode sofrer customizações. Só que uma customização não significa mudar tudo. Então, a gente precisa de minimamente ter as coisas componentizadas e ter alguns padrões de comportamento. Acho que o Tosetti vai trazer isso com mais detalhes ali, tipo, de uma forma até mais visual. Mas um ponto importante é quando a gente está no momento em que começou-se a falar de white label, a gente tem que ter maturidade de saber conversar com a pessoa de produto e falar assim, olha, beleza, vamos fazer, mas assim, não tem como fazer essas duas experiências aqui, porque tá totalmente diferente. Então a gente tem que ter um senso comum. Vamos supor, se a gente tiver um white label onde a gente muda fonte, cores e título não, e logo, é muito mais tranquilo do que um white label que tem N variações. Nesse cenário, eu não veria tanto problema de começar já pensando em white label, porque esse white label de cores, fonte e logo, na verdade, só de você fazer o código bem feito, separando os arquivos e tudo mais, você já conseguiria fazer um white label consideravelmente fácil, né? Simples. Mas quando você tem variação de comportamento de acordo com, sei lá, marca, feature toggle, aí a coisa começa a complicar um pouco mais e precisa de um bate-papo. Só voltando um pouco ali na questão do code duplication, se a equipe estruturou o projeto bem estruturado, separando os módulos, se todo mundo fez o curso do Comitando e sabe fazer tudo bonitinho, o que você vai precisar duplicar não é muita coisa. No sentido de, eu vou consumir módulos que eu já separei, eu vou consumir bibliotecas que eu fiz para o projeto. Agora, se você tem lá um Xcode Project, tá todos os arquivos lá, camada de rede, aí você vai ter um problema, porque você vai ter que copiar toda essa parte e aí começa a gerar diversos problemas. Então, ainda voltando para a pergunta inicial, ali, pensando em primeiro passo, vamos fazer o arroz com feijão bem feito, porque se acontecer algo no futuro, mesmo que eu tiver que duplicar uma interface de UI para outro projeto, vai ser algo que é pouco, que depois, para a gente, como o Júlio falou, reorganizar para retomar, fica um pouco mais fácil. Pô, verdade. Nem que o pessoal comece, né, fazendo
monolito, mas faça um monolito que no futuro você consiga desmembrar ele em partes sem ter grandes Exato. refactors, né? Então, Exatamente. obviamente, né, a gente explica isso no nosso curso também, falando de modularização, criando módulos, vendo frameworks na prática, né, e utilizando ferramentas que possam acelerar o nosso processo, mas, obviamente, talvez isso é uma coisa um pouco mais pensando em escala, né, se faz sentido. Então, não é problema nenhum você começar com monolito, mas pensando nas camadinhas, responsabilidades, isolando bem elas, Organizando, exato. no futuro você pode mudar as pastas para frameworks, que vai dar tudo certo. Perfeito. Agora, conta um pouquinho mais do seu case aí do BR Malls aí, que eu acho que para White Label, acho que, cara, me arrisco a dizer, você tem alguma outra empresa que faz isso melhor que vocês ali, né? Eu também, às vezes, eu acabo me perguntando assim se tem outros casos, né? Então, eu vou falar um pouco aí, pessoal, do meu desafio aqui. Eu tô na empresa já, vai fazer 3 anos agora no fim do ano. E o nosso caso é bem particular, foi até uma coisa interessante que me atraiu, porque a empresa, a BR Malls, ela é uma empresa de shopping centers, agora ela fez uma junção com a Aliança Sonai, então nós somos agora a maior empresa da América Latina, com mais de 60 shoppings, né, no portfólio, e a estratégia da empresa, ela sempre foi manter a marca de cada unidade, de cada shopping individual. Então, se você for, por exemplo, nos shoppings da marca Multiplan, vocês vão ver que é bem parecido, tem verde, tem o logotipo. A BR Malls já não. Para quem mora em São Paulo, vai, por exemplo, no Shopping Moca, ele tem uma identidade visual. Shopping Vila Lobos, Jardim Sul, cada shopping ele fala com o seu público com uma identidade diferente. E o público ele reconhece muito o shopping que ele está ali na região. Então, vamos no Shopping Moca, Moca, Moca. Quando ele vai baixar o app na App Store ou entrar no site, ele não vai procurar BR Malls, ele vai procurar Moca Plaza Shopping, porque é o shopping que está no dia a dia dele. Então, pensando nisso, quando a empresa decidiu por fazer uma transformação digital em toda essa parte, ela optou por fazer essa estratégia de white label, onde cada aplicativo vai possuir o seu próprio aplicativo, a sua própria marca, e se mostrar para o cliente de uma forma independente. Assim, o cliente consegue interagir com aquele aplicativo, né? Então, nós temos, atualmente, são 25 shoppings, né? Então, dos nativos, né, da BR Malls e Aliança Sonai, eles estão na App Store, somos 25 shoppings. Quando eu entrei na empresa, eram apenas 8 apps, né? Agora a gente já está com 25. E a gente usa aquela multi-tenancy. Então, é uma base de códigos apenas, e nós customizamos esses apps via processo de build, CI, e eu vou falar um pouco disso aí mais na frente, né? Além disso, o nosso aplicativo, né, eu vou falar o nosso, mas pode ser os nossos aplicativos, ele possui uma estrutura 100% modular e customizável. O que eu quero dizer? Quando um shopping, e aí o Júlio mostrou o slide aí, um shopping Moca pode, por exemplo, decidir por organizar o aplicativo, sendo com features ou própria organização, ordenação, relevância de conteúdo de uma forma, e o shopping Amazonas, ele tem outra expectativa, outra interação com o público, ele pode organizar o aplicativo de outra forma. Tudo isso de forma remota. Então, nós temos uma comunicação muito robusta com o nosso BFF, né, que manda para o aplicativo o conteúdo, e a gente consegue reorganizar isso, mantendo uma feature mais dinâmica, mesmo sendo um white label. Então, aí, para vocês verem ali na imagem que eu mandei para o Júlio, o nosso app ele tem uma estrutura base ali, que são os componentes, e cada componente ele é feito separadinho para poder ser reutilizável. Nós temos ali os app features, que é a parte verde ali, então são as features globais do aplicativo. Tem a home, eu tenho o programa de benefícios, eu tenho o e-shopping, enfim, eu tenho estacionamento, cinema, e aí nós temos um botão Quick Action que pode dar uma ação qualquer. E isso, falando um pouco mais técnico agora, quando o cliente ele abre o aplicativo, o aplicativo busca no servidor as configurações que ele está executando naquele momento. Então, por exemplo, se a gente precisar trocar uma feature de lugar
ou pegar um conteúdo e alterar ele por qualquer motivo que seja, isso é de forma instantânea para todos os usuários. Isso é muito legal também, que dá bastante flexibilidade, mesmo sendo white label. E ali do lado amarelo a gente tem um menu também totalmente customizado para atender ali essas necessidades de negócio. Se quiser Muito bom. passar. Aí falando um pouco aí da parte, como é que a gente faz, né, entre aspas, essa mágica, é, a gente tem um repositório só, então nós não temos um repo para cada aplicativo, como o Júlio comentou lá, a estratégia que a gente usa é centralizada, é, e tudo que é feito no aplicativo, isso eu costumo falar para o pessoal sempre, é, a gente nunca faz um if dentro do código do nosso projeto. If shopping X faça isso, if shopping Y faça aquilo. Porque vocês imaginam, hoje nós estamos com 25 shoppings, né? Imagina como ficaria para cada. Sei lá, chegou uma regra de negócio aqui, para o shopping Santa Cruz, tal componente tem que ser o botão do outro lado. Tá. Então tem que colocar if Santa Cruz. Então, isso acaba ficando absolutamente insustentável. Então, quando chega esse tipo de interação por uma necessidade específica, a gente sempre pensa, não por shopping, mas por flexibilidade de componente, tá? Em vez de a gente colocar if Santa Cruz faça isso no código, por que a gente não faz que o BFF, que o nosso back-end mande componente com a configuração Y, e a gente faz aquela configuração? Assim, além da gente evitar de colocar um monte de if ou um monte de condições no nosso código, a gente dá mais flexibilidade. Agora, além do Shopping Santa Cruz poder mudar o botão, o Shopping Moca, o Shopping Amazonas, o Shopping Tijuca também vão poder mudar esse botão. Então a gente tem essa estratégia muito clara, né, de como a gente vai fazer o aplicativo e construir ele de forma saudável para que a gente possa escalar ele também, né? Senão fica bem insustentável. Acho que já tem alguma Para pergunta. eu até Oi. uma pergunta aí, né? O João mandou assim, né? O back-end chora. A gente leva, aí a gente está falando de levar um pouco da complexidade que poderia estar no aplicativo para o BFF, né? BFF faz no sentido que ele é para isso, né? Então, não sei se todo mundo sabe ou está familiarizado com o conceito aí de BFF, mas ali a gente basicamente está falando de criar uma API que ela vai se comunicar com o canal digital, seja ele qual for ali, mobile ou web, e que ele traga exatamente as informações necessárias, né, para aquela tela, para aquele contexto, para aquele objetivo que está sendo seguido ali, né? Então, imagina que você pode ter uma série de informações, mas você precisa dessas informações. Então, o BFF ele faz esse trabalho de enxugar todas essas informações e levar esses dados ali para o front, né? Então, e a nomenclatura ali de BFF é o back-end for front-end, né? Então, no começo ali, eu até achei que assim, meu, será que é best friend, melhores amigos, né? Mas é tipo Né? isso mesmo, então é O para ser os BFF. melhores amigos. O BFF é o nosso melhor amigo, né, gente? A gente trabalha aí. Mas até um ponto desse do back-end, fala um pouquinho mais de como que funciona, né, o back-end. Vocês têm é uma única API e essa API ela pode retornar esses ifs para vocês. São múltiplas APIs, então e até também questões de ambiente, né? Tipo, se eu imagina assim, se cair o serviço, cai para todos os shoppings de uma vez igual? Ou vocês têm alguma camada de resiliência no qual vocês conseguem, tipo assim, beleza, pode cair o da Moca, mas não vai cair o outro ali, por exemplo. Conta um pouquinho mais até sobre esse ponto, porque é legal, né? Principalmente Legal. sair um pouquinho do mobile ali, Sim. entender, porque a maioria dos aplicativos que a gente trabalha, todos eles sempre têm uma comunicação com o back, né? Então é interessante a gente entender um pouquinho mais sobre o back-end, sobre como as coisas são feitas lá, para que a gente possa, de fato, criar as melhores soluções dentro Perfeito. do mobile. Legal. É o ponto até que eu ia tocar mesmo, né?
que a gente faz? Para a configuração do aplicativo, de conteúdo, nós temos um sistema que a gente chama de CMS, Content Management System, que é um portal onde você tem todas as configurações, essas que eu comentei. Então, alguém vai lá e quer mudar uma posição. Então, a gente vai lá, seleciona o shopping e altera. Então, tudo isso é feito de forma remota através de um gerenciador de conteúdo. E quando o aplicativo ele vai consumir o back-end, aquele gerenciador de conteúdo ele passa de acordo com o que está configurado lá. Então, essa é a parte que a gente tem de customização no back. Falando um pouco de aplicações, que o Júlio comentou, como funciona? O aplicativo ele sempre vai consultar um endpoint. Então, não é para cada shopping ele consulta um endpoint diferente. Ele consulta sempre o mesmo endpoint e ele passa por parâmetros nas chamadas da onde está vindo aquela requisição. Se é do shopping X, Y, Z, e com toda a questão de autenticação e segurança que a gente faz. E aí o back-end ele sabe tratar aquilo. As aplicações, Júlio, elas são únicas. Então, geralmente quando há uma indisponibilidade acaba afetando todo o parque, né? Mas de certa forma, os bancos, né? A gente separa cada informação de cada shopping, né? Para saber de qual cliente que é, mas as chamadas são sempre centralizadas. Então, isso evita também duplicação de código do lado do back-end. Né? Nós chamamos shoppings ali de realm, né? Então, cada shopping ele é tratado ali via requisição, quando a gente passa esse parâmetro e o back-end sabe, olha, eu estou recebendo aqui uma requisição do shopping Santa Cruz, então eu sei onde buscar esse dado aqui e tratar na aplicação, por exemplo, de benefícios, né? Então, assim que a gente trabalha lá. Boa, legal. E eu acho que até tem um outro exemplo, né, onde entra também essa parte das estratégias de multi-tenancy e code duplication. Então a gente percebe que no Vermos eles trabalham com multi-tenancy até no back-end, né? Então, de fato, é uma única aplicação e ela vai conseguir se gerenciar por conta dos metadados que são enviados ali, que são trocados ali com o Google. No caso da XP, a gente tinha também um pouco disso em algumas APIs, obviamente, né? Quando você começa a entrar talvez mais a fundo dentro da parte de microserviços, mas lá a gente, muito por questões de acesso, para que a gente pudesse evitar, né? Então, assim, poxa, sei lá, tombou uma marca, vai tombar todo mundo, né? A gente fez alguns processos de resiliência tendo gateways separados, né? Então, a gente tinha domínios diferentes para cada uma das marcas, só que isso fazia um trabalho de code duplication no começo. Não sei depois se melhorar esse processo, mas até a época que eu estava lá, existia esse code duplication. Então, você acabava usando pelo menos o gateway, onde tinha toda a parte de configuração da rota e dos endpoints internos que eram disponibilizados. Esses endpoints e serviços eram únicos, porém os gateways eles eram diferentes, né? Então, se caísse o gateway, obviamente você só cai daquela marca, mas se cai, obviamente, o microserviço deixa de responder, ele vai causar uma indisponibilidade geral no parque ali. Só que essa estratégia ela tem ali um problema, né? Que a gente falou do exponencial. Então, imagina você, para cada projeto novo, tipo, vou fazer a marca aqui e eu quero migrar esse serviço, né? Colocar ele, ligar ali no outro app. Você tinha que fazer toda a configuração de gateway daquelas rotas daquele novo produto para outra marca. Isso gerar uma duplicação e um problema muito maior até na parte de testes, né? De retrocompatibilidade. Então, você tinha que ter uma camada regressivo muito boa para que você de fato tipo não esquecesse nenhum endpoint só, e aí isso acaba complicando, porque às vezes você sobe e aí você não testa todos os cenários, aí você pega um caso lá, um cenário muito adverso, e aí, poxa, não está funcionando, aí quando você vai ver, faltou aquela configuração. Então é nesses pontos, né, que o code duplication acaba impactando um pouco nossa vida ali, né? Mas são trade-offs ali para se pensar, obviamente. Mas continua aí, fala o que é essa camada aí de replace e generate aí, o que ela Legal. faz? Então, voltando aí ao projeto, agora eu vou falar um pouco da como nós fazemos para gerar os nossos aplicativos.
Então a gente tem um processo de CI, hoje, a título de curiosidade, nós trabalhamos com GitLab. Então a gente tem GitLab aí para tanto para o repositório em si quanto para o CI/CD, nós utilizamos. E como é que funciona? Então, em tempo de desenvolvimento, quando a gente está desenvolvendo as features, nós trabalhamos num aplicativo base que ele é genérico, ele não é de nenhum daqueles shoppings que tem o ícone ali, ele é um app que ele é azul e ele é genérico. Então tudo é feito com base nesse app genérico, porque além de facilitar, né, nossos testes e tudo, ele fomenta essa ideia de que é um aplicativo só que vai ser customizado. Quando nós precisamos gerar um aplicativo de um determinado shopping, então nós temos uma série de scripts que fazem a substituição de arquivos que são necessários para customização. Então eu dividi ali esse tipo de informações em 3 caixinhas, que são cores, os assets e as informações do aplicativo. Então, cores, nós temos um arquivo JSON com o nome da cor e um hexa daquela cor. Então, vocês já devem ter visto lá hexadecimal para cor. Então, esses arquivos eles ficam todos hospedados lá no repositório. Então, para cada shopping daquele que vocês estão vendo ali na lista, ele tem um arquivo colors.json e aí tem as cores. Então, se você pegar ali o Catuai Londrina, é vermelho. Se você pegar ali o Jardim Sul, é verde. Enfim, ele tem toda a paleta de cores do app. E aí, esses arquivos, do JSON, a gente utiliza até SwiftGen para compilar e gerar arquivos de cores. Aí nós temos os assets, que são o quê? Logotipos, app icon, essas informações que são também necessárias. E aí eu vou falar um pouco depois de questão de duplicação de código, mas não código de imagens, que a gente tinha um problemão. Tem a parte de assets. Então, o que ele faz? Vou gerar o aplicativo. Baixei o código, vou na pasta onde está as cores. Qual shopping que eu estou gerando? Eu estou gerando o shopping central, do Shopping Tijuca, por exemplo. Então, eu pego lá na pastinha do Tijuca cores, os arquivos e troco antes de fazer o archive mesmo, que a gente faz no Xcode. Tudo isso via scripts e via CI/CD. E temos a terceira categoria, que é o App Info. E aí eu estou falando do quê? De IDs, porque o aplicativo, para subir para o Test Flight, a gente precisa ter o ID. Eu estou falando também de arquivos de configuração de SDKs. Por exemplo, nós trabalhamos com o Firebase Crashlytics. Eu preciso colocar as informações para eu falar com o meu projeto daquele shopping no servidor. Então, eu preciso trocar essas informações. O URL Schemes, para a gente trabalhar com os Deep Links também. Então, tem todo esse tipo de informação que precisa ser trocado, até o próprio nome do aplicativo, né? Precisa ser trocado também para fazer. Então, basicamente isso. Baixou o código, trocou cores, trocou os assets, trocamos as informações do aplicativo, e aí eu tenho o aplicativo customizado. E aí ele chama o Xcode Build, faz o archive para gerar o aplicativo e fazer upload para o test flight. Aí é processo normal. Alguma dúvida, Júlio, Caio, algum ponto aí? Acho que perfeito. Acho que uma coisa legal também da gente conversar é a questão do produto white label, porque o produto e o app white label, né? Que nem no caso da BR Malls, a gente percebe que é um produto white label, então ele vai de ponta a ponta. Tanto a parte do back quanto o app, eles se comunicam, é uma unidade só de código. E aí entra muito no ponto que o Júlio falou. Às vezes a gente faz um app white label e aí a gente tem um contrato que as APIs que vão ser fornecidas para eles vai precisar atender. Só que se você tem a API atendendo esse contrato, só que tem versões diferentes, por exemplo, você tem o projeto do Juquinha e o projeto do Zezinho. O do Juquinha fez uma atualização na API e aí ele vai quebrar o app. Por quê? Porque você tem um back-end diferente. Então, aí você teria um app white label, mas que ele tem uma dependência de um outro recurso que não necessariamente vai estar sincronizado, vai estar adaptado para o que ele está esperando. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado também. Porque Excelente. quando a gente cria um app white label, que a gente dá essa liberdade de consumir um serviço à parte, a gente cria esse problema para a gente tem que estar preparado para dar problema. Perfeito. Exato, né? Eu vou responder a pergunta que o João fez ali, que é uma excelente pergunta, mas antes eu só quero falar um ponto. E
vamos supor que eu estou desenvolvendo, mas eu quero testar no Shopping Moca. Eu quero ver meu aplicativo, aquela feature que eu estou fazendo rodando na carinha do Shopping Moca. Então, a gente tem um script também que o desenvolvedor roda localmente, que aí ele faz a mágica, que a gente faz o server, ele faz local. Então ele faz todas essas substituições locais e aí sobe para você rodar no simulador ou no seu device. Então, isso também contempla o processo de desenvolvimento para caso a gente precise testar algo específico daquele shopping. E aí a pergunta do João aqui bem interessante, ele perguntou, quando fazem o deploy de uma versão de um app, todos recebem? Eu digo, sempre que gera uma nova versão para todos de uma vez, ou nem sempre? João, nosso padrão é gerar, sempre que há uma release nova, a gente gere para todos os shoppings. Por quê? Pode ser que o shopping X ou Y não tenha a feature que foi implementada. Porém, como a gente sobe pacotes, sempre tem melhoria de performance, alguma feature que a gente melhorou que vai beneficiar aquele shopping. Então a gente faz para manter padrão também todos os shoppings. Porque imagina se a gente, olha, eu vou lançar uma melhoria no programa de benefícios, mas só 5 shoppings têm esse programa de benefícios. Então eles estão na versão 3.5.3, os outros estão na 3.5.2. Aí você começa a gerar esse problema até para você manter o rastreamento disso. A gente sempre faz para todos, com uma exceção. Vamos supor que encontramos um bug crítico que está afetando o shopping Jardim Sul, só ele, porque é um cenário muito específico que é uma feature que só aquele está habilitada para aquele shopping. Então, a gente precisa subir, às vezes, muito rápido para 100% da base, e a gente não faz isso para todos os shoppings, porque aí sim seria, né? Na próxima reversão todo mundo já vai receber essa melhoria. Então, eu não preciso mandar um hotfix para 25. Se eu posso mandar só para aquele que está com problema, que não está afetando os outros, e quando tiver a próxima versão regular, todos recebem essa feature. Então, tem essa exceção. Poucas vezes a gente precisou fazer isso, ainda bem, porque o nosso time procura bem, né, fazer essa parte aí de não deixar nada crítico, mas tem essa exceção. E aí, João já me emendou uma outra pergunta. Poder ter o controle de telas no back-end ajuda muito em tornar isso mais possível, né? Sem sombra de dúvidas, tá? Essa parte aí é boa porque a gente consegue tanto desabilitar uma feature, por exemplo, que está com problema crítico e a gente quer tirar ela do ar para o app não crashar muito, e também essa modularização. Então, a gente procura sempre fazer esse tipo de alteração, quando pode, customizando, falando como back-end. Eu acho que entra até um ponto que talvez seja a nossa terceira mentoria ao vivo, mas é falar um pouquinho sobre o conceito de server driven, né? Porque ele cai muito bem aí nesse cenário, né? Porque é o que você falou, né? Poxa, preciso fazer uma customização, vou fazer um if shopping e tal, né? E aí imagina que todo mundo vai querer. E aí, meu, seu código vai ficar totalmente inviável ali, né? Então, você leva essa responsabilidade para o back, obviamente você tira do mobile, né? Isso também é um trade-off que a gente precisa pensar, né? O quão maduro, o quão eficiente isso vai ser também dentro do back-end, mas o que pesa muito, talvez a favor do mobile, de você usar um pouco desse conceito de desenvolvimento, que o processo de você subir um novo deploy do back-end corrigindo um problema é muito mais rápido do que, de fato, você precisar gerar um build, gerar um archive, levar para aprovação na loja, ter a aprovação dela, o usuário baixar essa atualização, né? Então, você precisa ter um processo, né? E aí talvez um processo de comunicação, né? Para que você fale com o seu cliente, fale, olha, tem uma correção, então manda um push notification e, por exemplo, pode ser uma correção de segurança, né? Então você vai precisar fazer para todo mundo. Então esses pontos, né, favorece muito e ela tem muito a ver com o negócio, né? Então assim, quando que o negócio ele começa a fazer sentido você trabalhar talvez com esse conceito. Não necessariamente você vai utilizar o server-driven, né? O back-end vai exatamente mostrar a ordem dos elementos, quais são os elementos, mas, obviamente, você jogar um pouquinho dessa regra de negócio
para o back-end e você tirar esse peso ali do mobile, né? Mas é um assunto que a gente já vem discutindo há algum tempo, de fazer vídeo para o canal, de fazer artigo no Medium, então a gente deve fazer um compiladão de tudo e trazer aí para vocês. Vai ser um assunto bem legal. Legal. Mas fiquei ainda numa outra curiosidade ali, Sudeste, eu acho que até se você puder falar um pouquinho ali do Git Flow, né? Tipo, poxa, então se tiver um hotfix, como que isso funciona para vocês, né? Como que é o dia a dia de desenvolvimento de vocês? Que eu acho que isso é super importante também, né? Falar um pouquinho, vai lá, pega uma feature, então, sei lá, cria uma feature branch, a gente manda tudo para uma develop, e aí gera uma versão, né? Master, um pouquinho, e aí até desse processo, né? Se vocês fazem esse processo de automação quando vai para a loja, se é manual, ou quando você tem essa exceção que você falou assim, preciso subir um hotfix para o Shopping Moca, exclusivo apenas para ele, porque foi onde foi identificado, onde gerou o maior número de tickets de reclamação, tudo. Conta um pouquinho para a gente como Legal. que é esse processo aí. Beleza, legal. O processo de desenvolvimento, o dia a dia do dev, ele é muito parecido ou igual ao padrão que a gente vê por aí, né? Ele não vai, como eu disse, a gente trabalha num app de default, padrão, então ele não vai precisar se preocupar com nenhum tipo, shopping tal X ou Y. Então, basicamente, a gente tem a branch principal, né, que a gente trabalha para desenvolver, que é a develop. Eu preciso fazer uma feature nova, então segue o Git Flow, feature, puxa uma branch, feature barra, fix, barra, refactor, enfim. E aí vai os padrõezinhos lá, faz o desenvolvimento e manda para develop. Hoje a gente trabalha com calendário de release, então vai bater a data de fechamento de versão que a gente fala, a gente pega tudo que está em develop, manda para uma branch que a gente tem de homolog, que é uma homologação, e a gente gera um aplicativo de homolog com código para ser testado, e depois a gente faz um envio para nossa branch, para nossa main branch, para fazer a release. Essa parte de gerar os shoppings é bem interessante, cara, porque quando eu entrei na empresa, os processos eram até que muita coisa manual. Então você precisava, por exemplo, ir lá no. Quem já liberou app na loja, precisava ir no iTunes Connect de cada aplicativo, new app, colocar o código da versão, dar copy-paste no que tem de novo, colocar as informações. Tudo isso era manual. E o nosso processo acabava demorando muito. Imagina, né? Tinha 8, depois a gente fez. E eu sou um cara assim que tô sempre vendo as novidades. O que dá para automatizar? O que dá para melhorar? O que dá para a gente fazer? Então, uma das coisas que eu fiz foi utilizar o GitLab. Estava, por exemplo, ainda implementando algumas features lá no CI. Eu me inscrevi lá no mailing list dele para ver as novidades. Então, sempre tinha alguma coisa, o que dá para fazer? Outra coisa que eu fiz, me debrucei em Fastlane e Spaceship. Aí para a galera que tá começando ou que ainda não teve muito contato, gente, deem uma olhada no que essas ferramentas fazem, que é sensacional. Eu sei que o Júlio gosta bastante de brincar com elas também. É muita coisa bacana que dá para fazer. Então eu comecei a ver o que dava para automatizar. Criação de versão no iTunes Connect, no App Store Connect, né? Eu sou antigo, ele falou iTunes Connect. Mas no App Store Connect, dá para fazer automático com o What's New lá. Então, eu só colocava o arquivinho TXT no projeto e ele já puxa e faz lá. Tudo automático. Então, hoje, basicamente, com um clique, o usuário vai lá no GitLab, seleciona a branch que ele quer, que é a principal, é a master, coloca lá, o que ele está fazendo? Gerando versão. Clicou, pronto, é mágico. Aí ele vai pegar, vai criar os aplicativos, vai criar a versão lá na App Store, vai preencher o What's New tudo certinho e já vai mandar para o test flight para todo mundo gerar. Então é essa parte de automatização que eu acho muito legal, que eu gosto muito de trabalhar, que a gente aprende muito, né? Então esse processo é dessa forma que é feito. Não sei se eu respondi sua pergunta, Júlio. Ficou alguma dúvida ainda? Não, respondeu. E falando aí da Fastlane, também GitLab, são duas coisas ali ainda quem não chegou ali na parte final dos nossos módulos que falam um pouquinho mais desse processo de release, a gente mostra na prática, né, configurando o GitLab, criando todo o YAML ali,
GitLab já dá várias formas ali de fazer. A gente tem no GitHub também, a gente usa o Fastlane, então já está bem linkado ali também com o que a gente aborda aqui no nosso curso. Boa, Legal. Só excelente. um outro ponto que eu esqueci de comentar, que é até interessante para conhecimento, não só na parte de CI, mas também é bom sempre ficar de olho no que a gente está ganhando do nosso lado. Nossos apps, por exemplo, as imagens, as ilustrações eram PDFs quando eu entrei também. E isso dava um problemão, porque a gente tinha acho que 68 imagens e para cada shopping e o X lá, o designer precisava duplicar os PDFs, a gente pegar os 68, colocar na pastinha e testar para ver se estava tudo certo. E gerava muito problema isso, né? E, e aí o pessoal do Android, eles estavam um pouco à frente, né? Eles fizeram um esquema diferente, né? Um pouco antes da gente, de trabalhar com SVG, porque o Android Studio já faz isso há muito tempo. Isso é uma coisa que a Apple se atrasou muito em fazer. Então eles têm suporte a SVG, e se você olhar SVG, ele é um código. Então você entra dentro do arquivo, você consegue mudar uma cor com código, você muda o X. Então eles faziam essa customização. Era uma imagem só, e aí podia customizar para cada shopping sem duplicar a imagem. Eles só iam lá no SVG programaticamente, né, no caso, e alterava a cor de acordo com o shopping. E a gente não tinha isso. Aí eu comecei a ver que a gente podia fazer. O iOS dá para usar SVG? Dava, antes, né, do iOS 13, se a gente usasse uma WebView. Então você pega uma WebView e carrega o SVG nela. Só que, pô, toda vez que você usar uma imagem não é impraticável. E aí eu vi que no o iOS 13 passou a suportar nativamente o SVG. Então eu peguei saí na empresa falando com todo mundo, porque quando você vai subir a versão mínima que você suporta, você mexe com todo mundo, você mexe com o PO, porque você vai estar cortando, depende da versão, né? Na maioria das vezes, você vai estar cortando uma base de usuários que vão parar de receber a atualização. Então foi uma briga minha que eu saí, gente, ó, a gente vai ganhar muito benefício, não vou mais duplicar a imagem, vai ficar mais leve. Vamos cortar, vamos subir da 12 para 13, são só, acho que na época eram 3%, só 3% de usuários vão ser impactados e a gente conseguiu fazer. Então agora a gente trabalha dessa forma também. Pega o SVG, a gente muda as cores lá e faz a geração. A gente ganhou muitas coisas com isso. Então é interessante sempre buscar esse tipo de melhoria também. Excelente. Falando já em tamanho de aplicativo, conta aí pro pessoal qual que é o tamanho aí do app O- aí, porque é, esse eu hoje, me surpreendi. hoje quando eu entrei, o nosso aplicativo, acho que ele estava com 170 megas. Ele não é tão pequeno, ele tem bastante feature. Estava com 170 megas instalado no device. Eu posso estar, talvez, ter uma margem de erro aí. Aí a gente fez diversas melhorias. SVG, a gente tirou algumas imagens, a gente otimizou alguns processos. Hoje, nosso aplicativo ele é grande, ele tem bastante features e ele está com uma média aí de acho que é 33 megas instalado no device, acho que 16 mega para baixar. Então tá bem leve e apesar de ter bastante feature e ser customizável via back-end, ele está bem rápido agora para baixar para os clientes, né? E só uma curiosidade aí mais pro pessoal, já me perguntaram isso, e a Apple? Que ela fala, né? Porque tem uma regra lá que você não pode fazer um mesmo app que seja. Eles têm uma regra lá, né? Que não pode ser o mesmo app na mesma conta para vários, né, em formas diferentes e tal. E aí já, quando a gente fez uma segunda leva de rollout, que a gente chama, né, de novos apps, foram barrados na Apple, justamente por esse motivo. Olha, seus aplicativos, como assim você vai mandar 18 aplicativos, né? E os prints são parecidos. E aí a gente conversou com eles, né, com a Apple, explicou a nossa estratégia de negócio, tudo isso que eu falei para vocês, a gente explicou para a Apple, a gente falou, os aplicativos, eles podem ser totalmente diferentes entre um e outro, né? Até configurei na época lá um aplicativo de um jeito, de um outro jeito, mudei as tabs de lugar, mudei componente, ficou bem diferente. Você olhava, você falava, nossa, parecem dois aplicativos diferentes. E aí a Apple, não, legal, então, entendendo isso, a gente libera. Então, esse é um ponto também a ser considerado quando você for fazer essa estratégia, né? Legal. Eu lembro que na XP tinha um caso, né, que a gente chegou a subir um app totalmente customizado para alguns escritórios ali que iam ter a sua própria aplicação, né? Mas por trás era basicamente o app da XP, só que as lojas eram de cada uma desses escritórios.
né? Então a gente acabou não tendo esse problema. Porém, a gente tinha um outro problema, né? Que era a questão assim, o que você faz? E aí, como você é uma instituição financeira, não é? Então, você tem que subir alguns documentos, né? Comprovar e tal. Então, isso é um pouquinho mais chato, mas pelo menos a gente não caiu nesse ponto, né? Porque, se não me engano, acho que então, o de vocês, todos eles lançados pela mesma, ali, né? A conta desenvolvedora é a BR Então, Malls e é, ela é a dona detentora desses aplicativos. exato, mas não era antes. Antigamente a gente tinha, cada shopping tinha seu CNPJ lá que tinha uma conta. Hum, Quando eu trouxe isso tudo, quando eu migrei tudo para a conta da BR Malls, aí que começou aí exatamente que o começou o problema. problema. Porque quando a gente manda, ele já gera um lote de 18 e, sei lá, a gente não sabe quem tá revisando, tá? E aí é conspiração minha, tá, gente? Mas geralmente a maioria cai para a mesma pessoa. Não cai todos para a mesma pessoa revisar, porque eu já tive alguns que foram rejeitados e outros aprovados por motivos diferentes. Então, a pessoa que recebeu ali 7 para revisar a primeira vez e é um app novo, ela vai ter esse olhar crítico e faz parte disso, é até bom para a gente mesmo que faz aplicativos, né? Mas esse problema se originou justamente dessa centralização na conta. Massa, muito legal. E eu acho que agora a gente vai encerrando aí. É, vamos, ó, o Dairan mandou uma aqui. Tipo, eu caí nessa regra aí quando eu fazia um Dark Label de filme de rádio. Tive que fazer uma empresa do cliente criar a conta de desenvolvedora. São os problemas, né, que a gente tem ali com o Apple Store, mas falando com eles ali todos, comunicando, você acaba resolvendo bem, mas esse problema de revisão, ele é sempre caótico, né? Quantas vezes a gente já não lançava uma feature, passava liso, e aí meses depois, aquela feature que você nem fez manutenção, o cara simplesmente casqueta ali, não deixa passar mais, sabe? Tipo, E aí você ainda, fala, cara, responde, cara, tipo, já tava assim, né? E, Não a, fiz nada. e ainda te e, resolver rápido, né? Porque antigamente era tipo esse processo que a gente tá falando de Pô, mandar e nossa, recusar era 7 dias, 15 era. dias. Olha, e bem lembrado. Gente, isso com um aplicativo acontece. Imagina eu com 25. Então, todo mês, que a gente faz releases mensais atualmente, todo mês algum aplicativo vai ser rejeitado por um motivo aleatório. Eu vou dar alguns exemplos aqui, só curiosidade. Já tive aplicativo rejeitado por o release notes está curto demais. Já tive aplicativo rejeitado porque, coincidentemente, naquele momento o nosso back-end teve uma instabilidade. E aí um dos 25 lá, o cara não conseguiu logar. É, N motivos assim que. E aí, nossa, mas só aquele shopping foi rejeitado, os outros todos foram aprovados, sabe? O que agora eu tô começando a pegar esses padrões de, foi revisado por uma pessoa, vai para outra. Então é interessante também essas situações. pô, agora, mano, acho que, não sei se o pessoal aí do chat aí quer fazer mais alguma pergunta, mas agora você mandou uma dessa, me veio uma em mente, assim. Você já teve alguma ocasião que você mandou todos os aplicativos e um deles foi rejeitado, porque tem aquele metadata, né, rejected, né? Então, obviamente, não sei se todo mundo aí já teve essa oportunidade de mandar um aplicativo para a loja fazer esse processo, né? Geralmente, empresas maiores têm uma área que cuida disso, mas não é tão fácil a vida de quem tem que cuidar dessa parte de loja, do pessoal. Então, às vezes a Apple vai lá, barra por esses problemas, mas são problemas que você pode simplesmente resolver no chat ali, se comunicando com eles, respondendo ali, porque tem uma questão de dúvidas e tal. Mas você já teve algum caso que um dos apps ele foi rejeitado e aí quando é rejeitado você tem que subir o binário novamente, né? Um outro binário. E aí como que se vocês tiverem esse problema, como que vocês faziam, né? Vocês geravam todos de novo ou você fazia aquele processo como se fosse um hotfix específico daquele cara e mandava gerar ali meio que dar um trigger naquela marca específica? Então, aí varia muito das situações. Eu já tive casos de ter uma rejeição de algo que a Apple ali algum, por exemplo, teve um caso que eu me lembro, que eu acredito que foi de alguma informação legal que a gente devia colocar no aplicativo e
por algum motivo ela não estava vindo back-end. Então, 1 ou 2 aplicativos foram rejeitados à época e a gente precisava corrigir de fato para subir o binário, precisava trocar, e os outros já tinham sido aprovados. Aquilo não impactava nossa estratégia de negócio, não impactava o nosso negócio. Então, a gente liberou, gerou uma versão, vou dar um exemplo aqui, era 3.5.2, a gente gerou a 3.5.3, trocou só daquelas 2 unidades, mandamos de novo e liberamos aqueles para os usuários. Na próxima versão 3.5.3 ou 3.5.4, aí a gente equalizou e mandou para todos. É aquela estratégia que eu falei. A gente não troca a revelia assim, porque agora é pequeno o aplicativo, mas imagina para o cliente ali, se já tivesse liberado, a gente já manda o hotfix dia seguinte para uma feature que o cliente nem vai usar, ou que não está impactando ele. Então baixou lá, baixou de novo. Então a gente evita de fazer isso e faz essa estratégia on demand quando ocorrem essas exceções. Legal. Ó, o Cauê mandou que ainda não tive essa experiência, mas já estou me preparando mentalmente. Já aproveita aí as dicas que o Teosete trouxe ali, ó. Fastlane, o Spaceship também, então toda essa parte de processos ali, nossos certificados. Quem já teve que gerar Nossa, certificado manual ali, né? Antigamente era manual, era pior ainda. era. Então, Fastlane ele salva muito, tá? Então, dá uma olhada nesses pontos ali. A gente tem no nosso curso, obviamente, bem menor escala, né? Mas a Fastlane é uma ferramenta e tanto para gerar isso. Boa. Estou anotando os tópicos, escuto muito falar de certificados, né? Certificados é sempre um saco, né? Mas dá uma melhorada, né? Antigamente o push, você tinha push, você tinha que ficar gerando a cada 1 ano, mas agora eles fizeram lá o novo formato também, que aí não expira mais. Excelente, exatamente. Muito, Com isso me ajuda muito. certificados, os certificados, quando eu migrei do back-end para o mobile, eu acho que foi o que mais bugou a minha cabeça, assim, porque, cara, era muito complexo. E assim, o Xcode ele já não ajudava, né? Às vezes você apertava um botão errado no Xcode, ele revogava tudo. Tipo, tinha aquele botão de. O nome do botão era fix it. E ele não fixava nada, Exato. na verdade ele quebrava era tudo. Então, tipo, era um inferno. Certificados era um inferno. Hoje em dia tá tranquilo. Hoje em dia é. Tá mais tranquilo. É bom entender o processo, porque às vezes a gente ainda bate cabeça, né? Por mais experiência que você tenha, ou certificado, aí você tem o Provisioning Profile, você tem o Identifier, o Team ID, aí você começa, mas o que inspirou? O Provisioning Profile não tá com o device, enfim. Tudo isso daí, o pessoal me procura muito lá, às vezes, não tá funcionando o meu device, o que eu faço? Então a gente tem que sempre estar relembrando essa parte aí, porque a Apple ainda não deixa a nossa vida muito fácil como deveria, né? Mas enfim. E esse do Xcode também, assim, já é velho, mas antigamente era ainda pior, né? Porque aí era tudo manual mesmo. Você tinha que criar um certificado, subir lá, fazer um download no developer, arrastar para a pasta do Xcode. Aí não funcionava, ó, que nem a Irã mandou aqui, ó. Eu assinei a App Store na época que era por fax, né? Que você tinha que mandar um documentozinho lá para eles, né? Então, mas foi melhorando É muito, né? verdade, tinha a época do fax, muito, muito bom. Excelente. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui então. Uma boa noite aí a todos. Obrigado aí por todo mundo estar presente aí com a gente. E a gente se Obrigadão vê aí, aí no galera. curso, no Discord. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar mensagem lá. O próprio Toseste também está lá. Ele é um dos nossos alunos aí do Comitando, né? Então, a gente que está todo mundo por lá, pode mandar mensagem, a gente vai respondendo assim. Valeu, Valeu, galera. Obrigadão, pessoal. Tosete. Valeu, gente. Obrigadão.